gente, prazer, boa noite, né? Como a Amanda já falou, meu nome é Luísa. Eu sou atualmente estudante de doutorado lá do programa de pós-graduação em Biologia Animal na Federal. Sou orientanda do professor João Lucas Feitosa, maravilhoso lá, que trabalha com a parte de recifes e parte dos peixes, né? Eu sou bióloga, eu fui graduada pela Rural também, de Pernambuco, e fiz o meu mestrado também lá na Rural, com recursos pesqueiros e aquicultura, e aí voltei para a área mais da biologia animal agora, né? Mas ainda trabalhando com pesca, né? Trouxe comigo a bagagem. Sim, a biologia tem várias vertentes, né? Dá para trabalhar com muita coisa. Exatamente. E Então, na acho que pesca você... também você pode ser tanto da Desculpe. oceanografia, da biologia, da engenharia de pesca, né? Para É trabalhar com verdade, pesca tem várias áreas também que se encaixam. é verdade. Tem uma área muito diversa mesmo. Bom, Exatamente. acho que você pode começar falando o que foi que te levou a se interessar. Pode falar um pouco o que é a sua linha de pesquisa hoje e o que foi que te levou a se interessar por essa linha. Eu, desde a graduação, eu já trabalho com peixes, né? Eu sou bióloga, mas sempre puxei para a área marinha e aí já fui estagiar lá no laboratório de oceanografia pesqueira, no departamento de pesca, mas fazia mais trabalho de biologia. Então, ajudava todo mundo com biologia reprodutiva, sempre peixes relacionados à pesca, muito, né? Aí depois Uhum. comecei a mergulhar em recifes, também fazia a parte de ecologia, identificação, com peixes recifais, então não só essa parte do peixe pescado, mas também aquelas espécies que estão lá no ambiente recifal e que não tem foco na pesca, mas sempre ali, né, no departamento pesqueiro. E aí, no mestrado, me aprofundei mais ainda, eu fui trabalhar com espécies pelágicas, quer dizer, de alto mar, espécies de interesse comercial, com dispositivos agregadores de peixe que são colocados para esse fim de pesca. E aí eu trabalhei com isso durante o mestrado e me interessei muito e comecei a querer trabalhar com estatística pesqueira e me apaixonei, principalmente pela parte dos números. E aí no doutorado eu já sabia que eu queria fazer isso. E aí foi quando Que eu massa. conversei com o meu orientador, o professor João, e ele aceitou, se interessou bastante. E aí foi que os budiões entraram realmente na minha vida acadêmica, porque eu já era apaixonada por eles, né? Já mergulhava Uhum. e eles se destacam nos recifes pelo tamanho, enfim, pelas características deles. Mas eu não imaginava que eu ia trabalhar com eles na pesca. E aí ele tinha um projeto recentemente aprovado, estava aguardando que fosse assinado o contrato, que é o projeto Budiões, que a gente tem agora aprovado pela Petrobras. Inclusive, entrem lá, tá? @Budiões, sigam a gente nas redes sociais. E aí foi que surgiu a ideia de trabalhar com essas espécies que estão ameaçadas, com as espécies ameaçadas aqui do país. E aí foi que veio a ideia. Então, agora, meu trabalho é com a avaliação de estoques dos budiões ameaçados do Brasil. Fazer Uhum. uma avaliação dos estoques dessas espécies mesmo. Foi assim. Bem interessante. Então, já que você começou a falar, o que são os budiões? Quais são essas características? Eles são peixes, né? Como eu falei para vocês, considerados peixes recifais, quer dizer que passam uma parte de sua vida, né, diretamente ligados aos recifes. E eles têm uma característica, como eu falei, né, assim, que distingue eles dos outros muito facilmente, porque eles têm esses dentes, eles têm dentes fusionados em formato de um bico. Parece bem o bico de um papagaio mesmo. Assim. Por isso que eles também, além de budiões, são chamados de peixes papagaios, né? E eles têm Uhum. um tamanho grande em relação aos peixes recifais. Quando eles são adultos, eles são considerados os grandes, né, grandes peixes recifais, assim, chamam a atenção, não só pelo tamanho, quanto pelo colorido também deles, né? As espécies variam de cor, não só entre as espécies, mas dentro da mesma espécie, eles também têm variação de coloração, dependendo da fase de vida e do sexo deles. Eu vou falar mais um pouquinho, mas em geral, eles são ruim porque não dá para mostrar fotografia. Eu peguei o livro um livro que eu tenho aqui, que tem aqui uma das nossas espécies. Eu tenho uma fotinho para vocês verem. Ah, é bem Se você vê colorido o esse. dente, esse é o Sphaerozoa maxillaria nosso aqui do Brasil. Ele tem esse dente bem fusionado, parece um bico. O dele não dá para ver tanto, mas o Uhum. budião azul, né? Você vê mesmo, é um bico mesmo. Por isso também são chamados de peixes papagaios. E aí tem algumas outras coisas bem interessantes, assim. Vou falando, né? Posso falar, né? Pode falar. Sobre eles. Primeiro, a gente sabe que a gente tem aqui 10 espécies no Brasil de peixes budião.
Dessas 10 espécies, 7 são nossas, elas são endêmicas. Então, não existe em nenhum outro lugar do mundo. Por muito tempo, acreditava-se que eram as espécies que já existiam no Caribe. E aí, recentemente, agora nos anos 2000 para cá, é que eles viram que eram identificadas de forma errada. E aí, identificaram que eram todas endêmicas nossas, na verdade. Então, isso tem já essa importância enorme, né, dessas espécies para cá, porque elas são endêmicas. Então, se acabou aqui, não tem mais em lugar nenhum, né? E como eu falei para vocês, elas têm essa diferenciação de coloração quando são machos e quando são fêmeas. E uma coisa muito interessante em relação a eles é que todos nascem fêmeas. Os budiões sempre nascem fêmeas. Em algum momento da vida, devido a alguns... A diferenciação é depois... Quando eles maturam, aí eles podem se tornar machos, né? Não obrigatoriamente. Alguns não tornam, não todas as fêmeas vão virar machos, né? Então, geralmente, a proporção de fêmeas é bem maior do que a proporção de machos. E os machos, geralmente, são indivíduos maiores, né? Bem interessante. Na verdade, isso ainda precisa ser bem mais estudado, entender exatamente como é que acontece, né? Essa mudança, ou o que faz com que mude, né? Tem gente que diz que se essa proporção diminuir demais, aí algo, né? Eles sabem, e aí algumas fêmeas vão começar a se tornar machos, enfim. Eles formam às vezes alguns peixes eles diferenciam por causa disso, né? Tem muito de um e tem pouco do outro, né? No caso de sexo masculino e feminino, ou então por questão de temperatura também altera o sexo do peixe. Aí, no caso dos budiões, isso ainda não se sabe. Não sabe exatamente o porquê, né? A gente sabe que esse efeito da pesca neles, que diminui a quantidade desses maiores indivíduos, que são machos, né? A gente já vê que tem indivíduos que estão virando machos cada vez mais cedo. Hoje, no mergulho, às vezes a gente vê um indivíduo que, teoricamente, seria um tamanho que não seria um macho, e a gente já vê ele na coloração de macho, né? Então, já houve essa mudança. Então, a gente acredita que a pesca também influencia, né, nisso. Mas, assim, ainda precisa ser bem mais estudado, né? Mas é bem interessante. Eles são chamados hermafroditas protogênicos, que é os que nascem fêmea e podem virar macho, né? Existe o contrário também, né? Às vezes nasce macho e vira fêmea. Os budiões não, eles sempre nascem fêmeas e depois podem se tornar machos. Bem interessante. O que tem realmente assim de diferenciação morfológica visual mesmo é a questão da coloração. Eles variam de formato entre as espécies, né? E até dentro da mesma espécie, entre o macho e fêmea, muda um pouquinho, assim, mas é bem distinta a coloração de macho e fêmea. Eu tenho, gente, foto disso tudo aqui, não dá pra ficar mostrando. Mas você pode depois fazer uma story aqui, a gente posta aqui na nossa página, o pessoal vai ter acesso. Pronto. Eu acho que eu até tenho alguma coisa aberta aqui, mas é tão pequenininho que no computador. Mas só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Ver se dá para ver. Aqui, por exemplo, aqui é a fêmea, aqui é o macho. Tá vendo? O macho tem uma cor só. Ele também tem alguns coloridos, mas em geral as fêmeas... Depende da espécie, né? Mas eles têm um padrão muito diferente. Aqui é a fêmea, ó. Aqui é o macho. Uhum. Tá vendo? A fêmea, o macho. E realmente só quem trabalha mesmo para definir isso. O budião azul... Opa! O budião azul é que geralmente tem uma... Oi, cadê? Uma cor só. Uhum. Ele sempre tem uma cor só. Tanto a fêmea quanto o macho. Aqui é o biquinho dele, dá pra ver? Tá bem pequeno, mas dá pra ver. Enfim, né? Só pra dar uma exemplificada, porque é ruim você ficar falando. Eu sempre quero mostrar eles, que eles são lindos. Gente, só antes de continuar, eu tô recebendo informações aqui que tá travando o áudio e tá travando o vídeo. Aí eu queria que vocês dessem um feedback aqui no chat, gente, quem vocês estão assistindo. Tá tudo ok no ouvir? Eita, agora foi o meu celular que travou aqui. Vocês estão conseguindo ouvir? Tá tudo certinho? Eu tô te ouvindo perfeitamente, na verdade. Isso, eu também tô te ouvindo bem. Só que algumas pessoas aqui estão relatando pra mim que tá com esse travamento. Pronto. As pessoas aqui estão dizendo que tá ok. Uhum. Então, gente. Então, acho que podemos continuar, então. Pronto. Aqui tá normal, aqui tá normal. Pronto, aqui tá normal. Então, qual é... Oi? Desculpa. Eu ia falar mais, se você deixar eu falando. Vamos para outra pergunta?
Qual é a principal importância? Já emendando com essa, né? Na verdade, é somente um complemento. Qual é a principal importância dos budiões, né, em questão ecológica? Ah, nossa, bem importante essa pergunta. É bem o que eu ia falar agora, a parte da alimentação, né? O porquê desse bico deles, né? Eles utilizam esse bico para alimentação. Eles são peixes que passam a maior parte do tempo comendo. Eles estão sempre comendo ali. E aí eles são considerados herbívoros funcionais. Eu vou explicar um pouquinho mais, que é o que quer dizer isso? Quer dizer que ele retira algas ali, né? Do ambiente recifal. Não necessariamente ele vai ser a coisa que ele mais digere. Hoje em dia, recentemente, um paper de 2016 mostrou que, na verdade, eles não se alimentam tanto dessas algas que eles ingerem, e sim de microalgas, e cianobactérias, enfim, organismos, né, minúsculos, na verdade, é o foco deles. E esses organismos estão geralmente associados a algas, mas muitas vezes eles também se alimentam de corais, algumas vezes, ou de detritos, né, no substrato ali. Então, eles são considerados herbívoros funcionais porque se alimentam muito de algas e passam muito tempo se alimentando. E aí, o que isso causa? Eles são responsáveis, então, por mediar a competição que existe bem forte entre corais e algas no ambiente recifal. Os corais, eles são muito importantes para os recifes, eles que dão a estruturação, né? Que dão todo o ambiente para os animais se protegerem. Enfim, tem toda uma biodiversidade associada e os recifes de corais são muito ricos, né? São os recifes mais ricos que existem. Entretanto, eles demoram para crescer, né? Eles têm um crescimento bem lento e eles precisam de condições ótimas para se estabelecerem de forma boa. E as algas não, elas crescem super rápido, elas dominam o ambiente muito rápido. Então, quando você tem muito nutriente, ou se você tem, como está acontecendo agora, ondas de calor enorme, e aí tem os corais não aguentam, né? E aí eles morrem, as algas dominam rapidamente, né? Então, os budiões, eles são muito importantes para manter esse equilíbrio no ecossistema. Então, eles estão sempre retirando as algas, permitindo que os corais consigam se estabelecer, crescer e se manter saudáveis, né? Se as algas crescem demais, elas podem sombrear os corais. E aí os corais podem morrer, enfim. Ou podem crescer por cima desses corais. Ou até mesmo um local que um coral se estabeleceria, se a alga estiver ali, ele não vai ter espaço, né? Então, eles têm esse papel funcional chave nos ambientes recifais de mediar essa competição entre algas e corais. E são muito importantes para a manutenção desses corais nesses ambientes, né? A gente sabe que, hoje em dia, com esse aquecimento, né, muitos corais morrem e aí, muitas vezes, os budiões não são suficientes para tirar todas aquelas algas e fazer com que esses corais se restabeleçam. Mas enquanto o ambiente está se mantendo, né, eles são essenciais. Se eles não estivessem ali, com certeza aquelas algas iam dominar aquele ambiente e eles fazem esse papel. Tem alguns outros que são muito importantes também. Quando eles se alimentam, eles retiram parte do recife, sabe? Às vezes o bico é bem forte, aí eles retiram parte daquele recife e digerem aquilo ali e sai em formato de areia, né? Então, eles são muito importantes na produção de sedimento também. Inclusive, parte da areia que a gente pisa na praia é cocô de budião. Isso é bem legal de se falar. Em alguns locais, como o Pacífico, que tem uma abundância enorme de budiões, uma boa parte da areia, na verdade, é formada por eles. Aqui não, porque a abundância dos budiões são baixas, né? E assim, eles são herbívoros como outras espécies, né? Então, assim, mas tem as outras espécies também, só que eles têm realmente um papel que se diferencia das outras pelo tamanho deles, né? Por esse bico, pela quantidade de algas que eles conseguem retirar. Eles se destacam bastante, né? Frente aos outros. E eles são considerados esses herbívoros, não sei como é que fala, não sei em inglês, mas enfim, eles se movimentam muito pelo recife. Então, não é como um peixinho que está ali só cuidando daquela áreazinha, que são chamados territorialistas, né? Eles são os herbívoros vagueadores. Eles andam pelo Recife inteiro. Então, eles acabam sendo responsáveis por toda a distribuição da comunidade do bentos ali daquele Recife, né? De toda a área ali onde ele ocorre. É bem, bem interessante. Antes de passar para a próxima pergunta, voltando um pouco na anterior sobre a questão do budião nascer fêmea e virar macho, o Júlio, o Ju.jc, mandou aqui no nosso chat uma pergunta
de com que idade esses budiões viram machos. Isso aí é uma coisa, como você falou, não se sabe muito, né? Mas qual é a idade, mais ou menos, assim, que tem essa ocorrência? Ela pode ocorrer após o período de maturação deles, né? Varia de espécie para espécie. Algumas espécies maturam, a gente sabe pouco, sabe? Tem poucos estudos sobre as nossas espécies. Mas a gente sabe que tem espécies que maturam até antes de 2 anos. Então, a partir daí, pode virar macho, né? Ou o budião azul, por exemplo, demora quase 5 anos, 4 anos e pouco para maturar. Então, após esse período, ele pode mudar de sexo, né? Mas é geralmente após a maturação. Muito interessante. Gente, vou falar agora a primeira vez a palavra-chave de hoje, para vocês colocarem lá no formulário, para poder receber o certificado de vocês. A palavra-chave de hoje é conservação de peixes, certo? Conservação de peixes. Mas para o final da live eu vou repetir, certo? Lembrem de colocar no formulário de vocês. É tipo a palavra secreta, para aprovar? É a palavra secreta, para garantir que a gente vai dar o certificado para quem ficou aqui assistindo mesmo, né? Com certeza, arrasou. Bom, uma coisa bem interessante, desculpa, só para essa questão falar. além deles mudarem de sexo, ocorre, a gente sabe que ocorre nessas espécies, eles formam harém, muitas vezes, haréns, né? Então, um macho, ele é responsável por várias fêmeas. E tem até briga, sabe? Fora do país, eles, aqui nunca, mas já gravaram deles brigando mesmo, assim, né? Coisa que a gente vê muito em ambiente terrestre, mas geralmente você não vê peixes brigando pelas fêmeas, né? Mas acontece entre os budiões, né? Pra cá a gente nunca foi registrado, assim, mas... E precisa se estudar para saber se ocorre realmente essa formação de haréns, né? Mas acontece entre os budiões, que é bem interessante. É mesmo, interessante. Como você falou, os budiões são peixes de água salgada, né? Eles são peixes recifais. E como é que acontece o processo de pesca e captura desses peixes? Então, essa captura deles, na verdade, ainda tem muito que se pesquisar, né? O que eu estou trabalhando agora é realmente muito... São pouquíssimos trabalhos que tem bem pontuais. A gente sabe, hoje em dia, que eles começaram a ser focados na pesca não faz muito tempo. Foi a partir da década de 80, mais ou menos. Porque antes o pessoal queria era pescar peixe carnívoro. Então, eram os grandes vermelhos, né? Era o mero, aquelas garoupas enormes, né, de 2 metros, enfim. Então, ninguém queria pescar budião. Eu até conversei com um amigo meu que trabalha, que faz pesca esportiva, para ver se ele tinha contato de gente ou fotografia antiga. Ele disse, Luísa, ninguém tirava foto porque era uma vergonha você pescar um budião antes, né? Há uns 50 anos. Ninguém queria dizer que pescou budião. Quer dizer, meu filho não conseguiu pescar, pescou qualquer coisa. Era isso. Mas aí, com essa diminuição enorme desses peixes carnívoros, né, que a gente tem em todo mundo, isso tem acontecido, o pessoal começou a focar, então, nos peixes herbívoros, né, que os budiões são os herbívoros funcionais, que comem plantas, algas. E aí começaram a focar neles, principalmente porque eles são os maiores, né, um dos maiores herbívoros que tem nos recifes. Então, começou da década de 80 aqui no Brasil, né, o pessoal começou a focar mais neles nessa época, é o que se tem registro. Eles eram capturados antes, porque eles são pé de ilha, na rede, e aí vinha com outras espécies, mas ele não era o foco, né? E aí a gente sabe que a pesca aqui no Brasil, ela é feita de forma artesanal, desses indivíduos, ou artesanal ou esportiva. O pessoal pesca muito eles com arpão, né? Arbalete também, com mergulho livre. Mas, em geral, eles são muito pescados com armadilhas, né? Corvo, enfim, vários tipos de armadilha, com rede de espera, com linha de mão e com arpão. É isso. E usando compressor, né? Com compressor eles podem ir com a arma, enfim, com outros. E hoje é assim que eles são mais capturados. Sempre pesca artesanal, não tem pesca industrial em cima desse bicho, não. Até porque, se com a pesca artesanal, eu vou falar, né? Mas já tá do jeito que tá, imagine, né? Aí a gente sabe que os principais estados que se captura hoje são Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte. Mas existe pesca nos outros também, né? A gente sabe Alagoas, Espírito Santo, o pessoal, a gente no projeto agora vai começar a monitorar o desembarque pesqueiro dos budiões, né? Saber como é que está a situação, porque a gente não tem estatística de pesca no país agora, não sei se você sabe, mas
desde 2011, ninguém sabe o que se pesca nesse país. Não existe estatística pesqueira. E para os budiões, o que existe do passado, ainda assim é bem precário. Eles eram todos juntos em um grupo só, budiões, então não tem diferenciação por espécie nenhuma. Mas pelo menos tinha alguma coisa, né? Hoje em dia não tem nada. E aí o projeto tem esse objetivo de monitorar a pesca no Espírito Santo também, que a gente, dados de pesca no Espírito Santo, a gente não tem nada, não sabe nada. Mas sabe-se que é capturado, e aí o pessoal vai monitorar lá também, vai monitorar na Bahia. A gente vai monitorar aqui em Pernambuco e no Rio Grande do Norte. Tá dentro qual é o fator que industrialmente como você falou, existe uma procura muito maior comercialmente de peixes carnívoros. Qual é o fator que diferencia nesse caso? É o tamanho deles, primeiramente, né? E acho que eles chamam a qualidade da carne. Os carnívoros crescem mais. Eles são enormes, né? Eles ficam enormes. E o sabor mesmo, sabe? Eles são muito mais apreciados. Você vai na praia, você quer comer uma cioba, né? Você quer comer um dentão. No Ceará, quer comer um pargo. Uma serra, enfim, o pessoal quer mais peixe, gosta mais do sabor da carne, ele é mais apreciado pelo consumidor mesmo, né? Eu mesmo nunca comi budião, assim, antes de trabalhar com eles, você não vê as pessoas, hoje eu tenho um budião para vender na praia, assim, você não vê isso, né? O pessoal realmente quer mais os carnívoros, né? Mas é bem importante falar, isso aqui no Brasil, né? Essa pesca deles começou na década de 80, era mais um mercado interno, né? Assim, vendia aqui, né, localmente. Começou a ser vendido para outras cidades próximas. E aí começou a existir um interesse de exportação desses animais. O pessoal começou a querer comprar lá fora, né? E aí, quando começou isso, pegou, o pessoal lá fora gosta muito nos Estados Unidos, eles amam carne de budião. E aí foi que começou esse boom, né? Que a gente não tem registros certos do que é, a gente está em busca disso. Mas a gente sabe que aumenta, gente, teve um comentário aqui que eu tive que rir. O de Túlio, palhaço. Mas o povo lá gosta muito do budião. E aí eles gostam, inclusive, deles não muito grandes. Então eles querem aquele que eles chamam um peixe por prato. Então, eles pegam eles geralmente jovens, porque eles colocam em cada refeição um indivíduo, né? Então, a gente vê grandes quantidades hoje sendo vendidas. Tem fotografias de um pesquisador bem conhecido, Luiz Rocha, que lá na Califórnia, ele tirou foto no mercado de peixe, nossas espécies endêmicas, assim, pequenininhas, sendo vendidas ao montão lá. Então, hoje a gente sabe que praticamente toda a captura do budião hoje é para exportação. O Enzo perguntou aqui no nosso chat se o budião azul é a espécie mais ameaçada. No caso, o budião é uma espécie ameaçada? Gente, como que eu não falei isso ainda, por favor? Nós temos... E ainda assim existe pesca, né? Nós temos 7 espécies endêmicas. Dessas espécies endêmicas, 4 estão categorizadas como ameaçadas. 3 delas como vulneráveis e uma delas como em perigo. A em perigo é o budião azul. Ele é o mais focado na pesca disparado, porque ele tem o tamanho maior, né? E aí o pessoal tem muito mais interesse nele. Ele é muito pescado na Bahia, com arpão, em todo lugar. O pessoal quer pescar o budião azul de arpão porque ele é grande, né? Eu tava aqui, gosto muito, é uma delícia. Eu nunca comi, nem vou comer. Nem vou comer. Já a pessoa tá querendo conservar e ainda vai contribuir, não, né? Pois é, aí tu falou essa questão, ainda tem a pesca, né? Na verdade, em 2014, quando saiu a portaria da lista vermelha de espécies ameaçadas, portaria 445, foi que entraram essas espécies e aí a portaria veio com a proibição da pesca. Foi um burburinho gigantesco, né? Porque, enfim, tiveram algumas falhas que o pessoal, que a comunidade pesqueira não conversaram com eles, enfim, mas aí foi proibido. Mas foi tanta pressão, porque não foram só os budiões, não eram só os budiões que estavam ali dentro, tinha uma lista enorme de espécies, né? E aí conseguiram derrubar, né? Aí derrubou, aí depois ficava sendo reformulada, aí voltava, derrubava. Ela não está em vigor, ela está sendo reformulada, mas tentou-se, né, parar a pesca deles, não conseguiu-se pela pressão pesqueira. Depois de em 2016, foi feito um plano de recuperação
para essas 4 espécies, pelo Matheus, um doutor, ele está na Bahia, maravilhoso, pesquisador, está no projeto Budiões com a gente também. E ele fez o plano de recuperação, com todas as medidas que precisam ser. Então, hoje em dia, teoricamente, não se pode usar armadilha para pescar eles. Só pode pescar dentro de áreas protegidas que tiverem um plano de gestão. Que todas essas regras têm tamanhos, né? Então, tem tamanho. Só pode pescar os bichos entre esse e esse tamanho. Tem um tamanho mínimo e um máximo para proteger os maiores, né? Os adultos, os machos. Só que, né? Entre estar no Existe papel a pesca clandestina, né? e entrar em vigor. Na verdade, tinha que estar em vigor. Já está em vigor, já tem um ano, mais de um ano. Ele fez em 2016, mas tinha até o meio do ano passado para realmente entrar em vigor. Mas, assim, a pesca continua como se nada tivesse acontecido, né? Porque não tem fiscalização. A gente sabe que nesse período tenebroso que a gente se encontra é que ela não existe mesmo, assim, né? E é isso. E aí elas estão. A gente soube que teve uma avaliação esse ano e a gente soube que elas permanecem, né? Parece que vai entrar, inclusive, mais uma espécie, mas não é nada oficial ainda. Mas só está piorando, né? A gente precisa realmente. E aí foi que entra essa necessidade da educação ambiental, né? Aí que entra o projeto Budiões entra maravilhoso nesse momento. Apesar dos pesares, conseguiu-se, inclusive, um financiamento, né, pela Petrobras. E aí iniciou-se esse trabalho. Tem um ano, vai fazer um ano. Fez um ano do projeto, mas com essa pandemia que começou, não conseguimos fazer muita coisa ainda devido à pandemia, infelizmente, mas estamos só aguardando, né? Para começar pesado essa parte de educação ambiental em escolas, capacitação de professores, né? Tentar fazer falar com esses pescadores o que pode ser, se você não vai pescar budião, o que você pode fazer, então treinamentos, enfim, o projeto eu não conheço, porque a minha parte é específica, né, para avaliação dos estoques, mas se vocês entrarem nas redes, vocês vão ver que tem muita coisa para ser feita, né, e a gente espera realmente fazer a diferença, assim, né, para essas espécies, ver se a gente consegue algumas medidas mais fáceis de serem implementadas, né. Verdade. Enfim. Bem interessante. O Enzo fez mais uma pergunta aqui no chat. Esses peixes, eles estão distribuídos em todo o litoral do Brasil? Eles sim, você pode encontrar eles desde lá do Maranhão até o Paraná. Então, quase toda a região, né? Entretanto, eles são peixes que preferem águas mais quentes, né? São mais diretamente relacionados aos recifes de coral. Então, eles estão mais na área tropical. Então, você vai ter maior abundância deles até ali o sul da Bahia. Isso para as espécies que são mais capturadas, né? As espécies foco da pesca. Lá na região mais temperada, ali, mais para o Paraná, enfim, Espírito Santo, a gente tem outras espécies que são características dessa região, são bem mais abundantes, mas as que têm foco, que a pesca tem foco, elas se distribuem mais, né? Você encontra uma biomassa maior dessas espécies até o sul da Bahia. E tem algumas espécies que ocorrem também. Oi, conseguiu? Mil desculpas. Consegui. Não tem problema, isso é normal. A gente fazendo coisas ao vivo e na internet acontece bastante. Isso aí Eu testei a 4G hoje várias vezes, mas agora ela não quis funcionar, então não sei. Mas tá funcionando agora tudo? Tá, meu esposo tá emprestando a dele ali. Pronto, tá ótimo. Ainda mais isso, porque o celular dele ia atualizando e aí ele não podia nem me emprestar a internet. Pronto, agora tá ok. Eu tô conseguindo te ouvir direitinho. Acho que dá pra gente fazer aí mais algumas perguntas. Desculpem. Sem problemas. Suavemente Lopes, ele perguntou aqui no chat se existem budiões em centros marinhos ou aquários no Brasil e qual a importância deles nesses locais, além da educação ambiental. Menino, eu não sei. Eu acredito. Eu não sei se eles estão... talvez não, porque eles se movimentam muito, né? E eles se alimentam ali das algas que estão no ambiente. Então, não sei se eles conseguem colocar o budião dentro do aquário, não. É uma boa pergunta. Até para eu pesquisar, porque eu realmente não sei.
Se alguém souber, por favor, fala aí nos comentários. Já fica aí do projeto pra... Budiões aqui, tem gente, talvez eles saibam me dizer. Se alguém souber, a gente pode ir respondendo aí no chat que a gente lê. Mas acho que é complicado de, né, manter eles no aquário. Sim. Eles precisam específica, né? Tem uma estrutura, assim. Sim. A própria questão da alimentação, né? Os hábitos dele. E eles se movimentam muito, né? Então, acho que eles não ficariam muito felizes, não. Bom, mais uma pergunta. Como é que funciona a relação cultural desses peixes, assim, em relação à comunidade mesmo? São peixes que são, como você falou, não existe uma caça industrial, né? Uma pesca industrial. É sim. Também com o meu celular travou de novo. É uma pesca industrial, mas não é. Não, agora foi o meu mesmo. Como é a relação da comunidade mesmo, assim, com esses peixes? Pronto, eles, como você falou, né? Uma pesca não é industrial, é sempre uma pesca artesanal em cima deles. Uhum. E apesar de eu ter dito que é uma pesca recente, né? Esse recente já tem aí 40 anos, pelo menos, né? Uhum. Então, na verdade, é bem forte já, né? Entre essas comunidades, porque tem gente que tá aí uma vida inteira pescando budião, né? Inclusive, tem uma como é? Uma pescaria, né? Não. Um lugar que vende uma peixaria. Uma peixaria no Rio Grande do Norte que se chama Budião. A gente tem a foto lá e tem um pescador que o pessoal chama ele de budião, né? Então ele pesca budião a vida toda, assim. Então é bem forte isso lá, o pessoal que pesca, já pesca há bastante tempo, né? Assim, uhum. Então já é bem cultural isso, né? Eles conhecem bastante, eles conhecem as espécies, sabem diferenciar, conhecem diferenças, enfim, parte da reprodução, né? Eles, inclusive, sabem dizer... tem a opinião deles com relação à situação, né, da população, se tá boa, se tá ruim, eles não acham que tá bom, né? A gente tem isso faz parte do meu doutorado também, que é fazer essa avaliação utilizando a percepção dos pescadores, né? Então, também está dentro do projeto, a gente vai fazer questionários, acho que até a Thaís está aí, ao longo da costa, então também Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, a gente vai pegar essa percepção deles com relação aos budiões, porque eles sabem muito, né? Eles sabem. E a gente quer... A verdade, a gente já tem a hipótese, né? Que as coisas que eles acreditam, os tamanhos que eles pegam e as mudanças nos estoques que vão ser bem parecidas com o que a gente vai encontrar fazendo cálculos e pesquisas, e eles já sabem disso tudo. A gente acredita que sim. Ó, a Thaís aí. Tô trocando muitas figurinhas com ela pra gente tá fazendo juntas esse processo. Sim. Mas é bem forte culturalmente, sim, né? Nessas comunidades pesqueiras. Bem interessante. Bom, nosso tempo está acabando, mas acho que dá tempo para fazer mais uma pergunta. Sim. Então, eita, deixa eu abrir aqui as perguntas novamente. Bom, isso aqui é uma coisa que a gente não falou ainda. Quais são as maiores dificuldades dos profissionais que trabalham com os budiões que enfrentam no dia a dia? É uma boa pergunta também. É até difícil de responder, mas eu acho que por eles se tratarem de espécies que são capturadas pela pesca, é mais difícil você trazer essa parte carismática e a parte da conservação para eles, né? É diferente da megafauna carismática, a baleia, o golfinho, né? A tartaruga. Eles são peixe, né? O pessoal vê peixe, comida, aquela coisa. Então, eles não têm esse chamariz, assim, carismático, como outras espécies têm. Então, e por eles terem uma pesca focada, a gente tem que conseguir balancear bem isso, porque a gente sabe da importância da pesca, né? A gente sabe que essas espécies são subsistência para muitas famílias, né? E tem essa parte cultural já enraizada. Então, eu não posso só querer, não, para tudo e não tô nem aí para essa cultura ou para essa parte financeira mesmo, né? De subsistência deles. Então, acho que essa é a maior dificuldade, é quando você trata com espécies que são muito exploradas, né? E que não tem essa chama carismática. Apesar de que eles são peixes lindos, gente, assim. Estão sempre sorrindo, a gente fala, porque esse dentinho deles parece que eles estão sempre sorrindo. Né? E aí a gente, né? E tá aí o projeto aprovado, né? A carinha deles sendo estampada em todos os lugares, finalmente. E a gente espera que a gente consiga
mudar mesmo mais isso com essa parte de educação, né? Da importância deles nos recifes, que é imensa. Cada vez mais, né? A gente pensa que a importância dele no Recife fica só no Recife, mas não é, né? O Recife, ele traz comida pra gente, ele traz proteção costeira, ele traz medicina, ele, né, traz medicamentos, traz turismo. Verdade. Então, o Budião, ele carrega aí muita coisa nas costas. E, resumidamente, você como pesquisadora de budiões, como é a rotina de trabalhar com eles? Eu trabalho muito com dado de pesca, né? Então, a minha rotina, né, falando da minha experiência, é muito com essa parte de coletar dados, né, acompanhar desembarque pesqueiro, procurar dados que já existem, então entrar em contato com pesquisadores e falar com órgãos de gestão, como a gente conseguiu ir lá no IBAMA e conseguir dados antiquíssimos, né, que a gente está digitando agora. Mas além dessa parte da pesca, tem a parte da ecologia também, né? Então, a parte maravilhosa, que é mergulhar, né? O projeto também tem, aí o projeto Budiões tem essa parte dos mergulhos e fazer censo visual. Então, a gente vai lá embaixo d'água, contabiliza quais são as espécies, quanto que tem, né? Dentro de áreas marinhas protegidas e fora, né? Ver essas relações deles, como é que eles se alimentam, como é a estrutura social. Então, é mais essa parte, né? De mergulho, visualização e coleta de dados de pesca, pelo menos para mim, né? Mas tem gente que trabalha aí com a parte de biologia reprodutiva, aí vai abrir o peixe, né? Ver o conteúdo estomacal, ou trabalhar com a genética, aí tem que coletar, né? Pescar eles. Tem muitas áreas, né, no caso. Muitas formas de trabalhar. Sim, bom, sim. Infelizmente, nós não temos mais tempo. Desculpa. Mas tivemos problemas técnicos, mas isso é normal, não tem nenhum problema. Foi ótimo conversar com você. Com certeza o papo foi muito construtivo. Tenho certeza que as pessoas também gostaram. Tem vários comentários elogiando aqui no nosso chat. Que bom. E queria perguntar se você tem alguma fala, o que você mais quer falar agora? Para poder complementar e encerrar. Eu quero pedir, né, para as pessoas espalharem a mensagem, que é muito rápido, não dá para falar muita coisa, mas para que vocês conheçam mais esses peixes realmente, né? Sigam o projeto, lá tem muitos vídeos e textos interessantíssimos, se apropriar mais, porque eles realmente estão numa situação muito complicada. O nosso momento é muito complicado e eu acredito pelo menos que a educação realmente é a maior arma assim que a gente tem, né? Então conhecer e levar para frente essa informação, né? Eu queria só dizer que há um ano teve o congresso físico e foi onde eu dei minha primeira palestra, foi no congresso de vocês, nacional. Falei sobre os budiões no início, eu estava no início do doutorado e foi maravilhoso. E agora, né, mais de um ano depois, eu acho, estou aqui fazendo a minha primeira live com vocês também. Olha só, o bom filho a casa torna. Pois é, e que bom que gostaram, né, e que me convidaram de novo. Gostei muito de estar aqui. Foi ótimo. Em nome de toda a comissão organizadora do Cenas, eu agradeço você, foi incrível. Eu espero que você volte mais vezes e as pessoas também gostaram bastante. Quem sabe ano que vem a gente não vai estar presencial, né? Vamos torcer. Tomara! Vamos ter cenas presencial ano que vem. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar, a gente vai conseguir fazer. Ano que vem eu já trago um monte de novidade. E dessa vez com o slide para trazer mais fotos também. Exato. Louca para mostrar fotos e vídeos. Vai ser ótimo. Obrigada, Luísa. Obrigada também, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.